Olá, turma, tudo bem? Vejam só, nesta aula nós iremos analisar uma redação modelo para o tema do Enem 2014. Ok? Naquele ano foi pedido para que os alunos montassem uma redação dissertativa, argumentativa, sobre o tema publicidade infantil em questão no Brasil. A redação que será estudada foi elaborada pela professora Carolina Pavanelli, certo? Eu resolvi trazer esta redação para que vocês vejam um modelo, né, uma redação padrão. Claro que antes nós iremos estudar um pouquinho o tema, certo? E mostrar algumas observações que nós já podemos fazer da própria prova. Bem, aqui nós temos o tema. Observem que vocês já encontram o formato de apresentação do tema padrão, né, do Enem. Então, aqui encontramos a própria indicação em negrito ao problema, né, a problemática, e temos também o tipo de texto que deverá ser produzido, texto dissertativo, argumentativo. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema publicidade infantil em questão no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize, relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção a esta referência que ele faz aqui, ó. O seu texto, ele deve selecionar, organizar, né, e relacionar de forma coerente os tópicos. Tudo isso visando a defesa de um ponto de vista. Aqui nós temos a referência ao texto número 1, certo? Vejam que são textos motivadores que não são longos, certo? Seguindo o padrão, né, de textos medianos em quantidade de linhas. Observem o que ele diz no primeiro texto. A aprovação em abril de 2014 de uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil emitida pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, deu início a um verdadeiro cabo de guerra, envolvendo ONGs de defesa dos direitos das crianças e setores interessados na continuidade das propagandas dirigidas a esse público. Elogiada por pais, ativistas e entidades, a resolução estabelece como abusiva toda propaganda dirigida à criança que tem a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço. Chamo a atenção de vocês logo para esta parte que está em destaque, que está entre as aspas. Vejam que aqui já é um ponto a ser considerado. Eu, elaborador de uma redação, já grifaria este tópico, já destacaria. Claro que eu não vou copiar, mas aqui já é um ponto a ser analisado, né? A discussão quanto à publicidade infantil visa analisar, né, a propaganda que tem como objetivo persuadir a criança para o consumo, né, estimulando assim o consumo. Vejam que o Enem, no ano de 2014, trouxe uma problemática evidente na nossa sociedade, né? Uma sociedade de consumo. E observem que há uma preocupação aqui em salvaguardar o público infantil, uma vez que ele é por demais vulnerável. E uma propaganda, né? Uma vez que a criança está em formação, um adolescente está em formação, uma propaganda direcionada a esse público pode muito bem estimular o consumo desenfreado, o consumo exacerbado de produtos que muitas vezes não tem digamos assim, não é cabível a esse público.
ok? E claro, já chamo a atenção de vocês que sempre, uma vez que nós estamos falando de publicidade infantil, imaginem uma propaganda voltada para o público jovem que tem como, digamos assim, personagem dessa propaganda um ator infantil ou um ator juvenil, ok? O apelo é muito maior. A capacidade de venda, né, a capacidade de atingir o público-alvo é muito maior, uma vez que, visando aquele público infantil, eu coloco uma criança ou coloco um adolescente para divulgar aquele produto, tá certo? Então, por isso, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, né, lançou, né, editou esta resolução, considerando abusiva esta propaganda que visa apenas estimular o consumo. Vamos à continuação da leitura do texto. E que utiliza aspectos como desenhos animados, bonecos, linguagem infantil, trilhas sonoras com temas infantis, ofertas de prêmios, brindes ou artigos colecionáveis que tenham apelo às crianças. Vejam a ideia de evitar, né, que a criança seja fisgada, né, por causa de um brinde, por causa de um artigo colecionável, certo? Ainda há dúvida, porém, sobre como será como será a aplicação prática da resolução, e associações de anunciantes, emissoras, revistas e de empresas de licenciamento e fabricantes de produtos infantis criticam a medida e dizem não reconhecer a legitimidade constitucional do CONANDA para legislar sobre publicidade e para impor a resolução tanto às famílias quanto ao mercado publicitário. Além disto, defendem que a autorregulamentação pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR, já seria uma forma de controle e uma forma de controlar e evitar abusos. Não sei se os senhores perceberam, aqui está a ideia que o autor deste texto, né, trouxe, a confirmação, né, de que ele trouxe no início sobre um cabo de guerra entre pais, ONGs, né, defensores dos direitos das crianças e o mercado publicitário, ok? As empresas de publicidade. O cabo de guerra, a luta, a discussão, o debate, o embate, né, que o autor apresenta no início do seu texto. Bem, aqui nós temos o texto número 2, né, um infográfico. O garoto deveria observar o seguinte, a partir do título, né, a publicidade para crianças no mundo. É interessante, claro, quando ele traz o mundo, observem que ele pede para que o garoto, pede para que o candidato analise, né, o comportamento da publicidade frente ao mundo, né, podendo então traçar um paralelo entre o mundo e o Brasil, certo? Como no mundo é feito e como ocorre aqui no Brasil. Por último, nós temos o texto número 3. Observe o que ele diz. Precisamos preparar a criança desde pequena para receber as informações do mundo exterior, para compreender o que está por trás da divulgação de produtos. Só assim ela se tornará um consumidor do futuro, aquele capaz de saber o que, como e por que comprar, ciente de suas reais necessidades e consciente de suas responsabilidades consigo mesma e com o mundo. Observe que este texto número 3, ele já traz uma expectativa do que se espera de um mercado publicitário para crianças, ok? Que trabalha a ideia do consumo consciente, ok? Não a venda, não o consumo de produtos simplesmente por consumir, mas sim visando entender, né, o porquê comprar, o que comprar, né, e saber quando comprar. Então, aqui o texto 3, ele reforça essa ideia, né, da consciência, né, da visão crítica
que se deve ter sobre a publicidade, né, que é feita para crianças e feita por crianças, né, feita por crianças, vírgula, em que os atores envolvidos ali, né, são jovens, são crianças. Bem, aqui, apenas para fins didáticos, eu trago novamente o enunciado do tema, né, para que vocês, mais uma vez, amadureçam a ideia de que nós iremos analisar a redação feita pela professora a partir da seleção de ideias que ela fez, a partir da organização dessas ideias, ok? E observar como ela consegue amarrar o seu texto a partir de elementos de coerência e coesão. Mais uma vez eu reforço a referência aqui bibliográfica e a redação. Chamo a atenção logo de imediato para o título. O título ele não é obrigatório no texto dissertativo argumentativo, mas convenhamos que um título criativo, um título interessante, já chama a atenção do corretor, né, do avaliador. E vejam que aqui, interessante que ela colocou, né, entre peões e iPhones. Vejam, um brinquedo digamos assim, que remete a uma infância, né? A infância bem simples, bem voltada mesmo ao chão, né? A criança que brinca com poucos recursos, ok? E o iPhone, já falando dessa nova geração, né? Mais tecnológica, ok? Mais voltada ao consumo de eletrônicos. Observem como ela começou. Bola de gude, peão, peteca. 3 brinquedos bem simples, ok? Que remetem a um universo infantil, né? bem tradicional, né? De uma criança. Bola de gude, peão, peteca. Um dia, esses objetos fizeram parte do universo infantil, passados de uma geração a outra sem muita dificuldade. Hoje, em uma sociedade altamente globalizada, muitas crianças desconhecem esses brinquedos e têm outros anseios e desejos de consumo, que são ainda mais ampliados e influenciados pela propaganda. Olha que interessante. Nesse contexto, discute-se a publicidade infantil. Veja que ela apresenta o tema aqui. No cenário brasileiro, olha a ideia de lugar. O tema que em sua integridade vai abordar a sociedade brasileira, ok? Essa é uma característica do tema do Enem. A sociedade que será analisada será a brasileira. Dificilmente vocês vão ver um tema do Enem, né, do Enem moderno, em que a sociedade seja outra a não ser a brasileira, okay? A sociedade a ser analisada, a ser estudada. Você pode até comparar a brasileira com outras sociedades, okay? com o Brasil com outros países, mas o foco da nossa redação é o estudo do Brasil, né? Os problemas, a problemática que de certo modo atinge a sociedade brasileira. Então vamos voltar aqui. Nesse ponto, o contexto nesse contexto, discute-se a publicidade infantil no cenário brasileiro e até que ponto ela pode ser abusiva. Olha o que nós conversamos no início do texto, está aqui. Né? Cabe, então, avaliar e legitimar os impactos desse questionamento. Veja que é uma introdução elaborada, confeccionada para um texto dissertativo argumentativo. Eu vou limpar aqui alguns pontos para vocês observarem que aqui, neste primeiro pedaço, ela de forma criativa, ela solidifica o título, okay? Ela dá razão ao título, uma vez que ela fala que entre peões e iPhones, né, o peão, né, junto com a bola de gude, junto com a peteca, remete àquela infância em que bola de gude, peão e peteca eram os objetos de consumo.
né? No entanto, ela fala, né, ela aborda como hoje o anseio dos jovens, né, acaba sendo o outro, acaba sendo o iPhone, acaba sendo o computador, certo? A internet, ok? E esses passam a ser os brinquedos das crianças, o computador, o iPhone, o celular, certo? Então, aqui nós temos, de forma bem criativa, essa referência, essa retomada do tema, desculpe, do tema não, do título, ok? E a apresentação do cenário atual. Por último, ela, nessa parte final, ela apresenta o tema. E caso vocês ainda tenham alguma dúvida, aqui está a publicidade infantil no cenário brasileiro. E vejam que no momento que ela diz que é necessário avaliar a legitimidade e os impactos, ela basicamente está dizendo que é necessário questionar. Questionar o quê? Os impactos, né, desta publicidade. Senhores, observem que ela usou todas as palavras do tema. Ok? Neste contexto, discute-se a publicidade infantil no cenário brasileiro e até que ponto ela pode ser abusiva. Cabe, então, avaliar a legitimidade e o impacto desse questionamento. Perfeito. Uma introdução coerente, coesa, criativa, ok? E eu quero que vocês façam assim. Comecem a fazer desse jeito. Vejam esse primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em primeiro lugar, isso aqui não é novidade para vocês. Vocês já viram lá naquela lista de conectivos que eu já estou há alguns meses passando para vocês através das aulas. Tem que usar, certo? Em primeiro lugar, é preciso analisar. Eu quero que vocês usem essas palavras: analisar, questionar, discutir, argumentar, palavras que remetem ao texto dissertativo argumentativo. O que é dissertar? É expor, é apresentar, é informar. E o que é argumentar? Argumentar é analisar, é discutir, é debater, certo? É questionar. Então, se você vai fazer um texto dissertativo, argumentativo, então cuide de informar e cuide de analisar. Cuide de discutir, debater e mostrar isso na sua redação. E como é que eu mostro? Com as palavras. Está aqui. Analisar o quê? O poder que a publicidade retoma o tema. Não tem vergonha de toda hora retomar um tema, não. Publicidade tem de ajudar a construir a ideia de relevância social. Vamos repetir aqui. Ó. Em primeiro lugar, é preciso analisar o poder que a publicidade tem de ajudar a construir a ideia de relevância social. Hoje, pronto, a questão, né, a publicidade infantil em questão no Brasil, em questão, dando a ideia de ser algo atual. Não é a que foi, a que era, mas sim atual. Hoje, a cultura do ter em detrimento a cultura do ter em detrimento do ser, uma frase até batida, né? Isso aqui é batido. A cultura do ter em detrimento ao ser, mas não tem problema. Encontra-se bastante enraizada. E o que se tem, e o que se tem determina o que se é. Isso aqui ficou bem partido, né? Essa partezinha aqui é bem básica, mas não tem problema.
faz o básico, ganha lá a nota 1000. Sabendo disso e da influência que as crianças mais do que nunca exercem sobre os adultos, parte do mercado vira-se para esse público, com jogos, roupas, emissoras e programas bastante atrativos. Vem cá, senhores, não foi isso aqui que lá no texto 1 estava sendo dito? Que o CONAMA regulou, né, proibindo que propagandas vinculem o produto a brindes, a temas infantis, a músicas, a ofertas de, de brindes, né, em geral. Era essa a ideia que estava lá. Ela pegou e utilizou, reformulou, né, da forma que ela achou mais interessante. Então, aqui está, sabendo-se disso, e da influência que as crianças mais do que nunca exercem sobre os adultos, parte do mercado vira-se para esse público com jogos, roupas, emissoras e programas bastante atrativos. No Brasil, ó, eu tenho que falar do Brasil, está aqui, como é que eu falo, como é que eu mostro que eu estou falando do Brasil? Eu uso no Brasil, na sociedade brasileira, ok? O brasileiro, etc. No Brasil, entretanto, ó que legal, o entretanto, tal questão torna-se extremamente problemática. Pronto, ó. Aqui parece que o problema é maior. Olha o infográfico aqui, ó, sendo discutido, analisado, observado na redação da professora. Tal questão torna-se extremamente problemática, pois em um país com profundas desigualdades socioeconômicas, nem todas as crianças podem ter o que a propaganda vende. Para além do consumo desenfreado, isso pode estimular o bullying, olha uma problemática atual, e aprofundar a segregação social. Olha uma problemática eterna do Brasil. Então, interessante que aqui ela trouxe um problema discutido e debatido atual, né? Atualmente, problema atual. E veja que ela trouxe também um problema secular brasileiro. Excelente parágrafo de desenvolvimento. Vejam que não é um parágrafo longo, certo? Mas as ideias estão bem organizadas. E eu quero que vocês observem também o seguinte. Eu vou limpar aqui. Vejam o parágrafo. Ele é formado por estruturas oracionais curtas ou relativamente curtas, ou então até medianas, porque ela não economiza nos pontos de continuação. Ela coloca o ponto de continuação, ela encerra a oração, ela continua a discussão a partir da ligação, né, com um elemento de coesão. Certo? Façam isso. Pronto, observem. Além disso, torna-se necessário atentar para o fato de que a publicidade se faz presente para além de comerciais e campanhas midiáticas. Ela está também presente de maneira camuflada, escondida em merchandising. Atenção, palavra estrangeira, entre aspas, de novelas e filmes. Por exemplo, um ídolo teen usando uma determinada marca de roupa é capaz de catapultar as vendas desse produto, por vezes, muito mais do que uma propaganda direta. Quando falamos de crianças, isso é ainda mais preocupante, uma vez que elas são altamente influenciáveis e estão em fase de formação de caráter e personalidade, atualmente construídos por iPhones e tablets ou pelas ideias deles. Eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos nesse parágrafo. Primeiro, o elemento de conexão entre parágrafos. Se lá ela colocou primeiramente, em primeira análise, né, ela colocou aqui um além disso, elemento de ligação, certo?
quero chamar a atenção de vocês para, novamente, as orações que são curtas ou medianas, com seus pontos de continuação para as ideias serem amarradas a partir de elementos de ligação. Vejam que ela fez uso aqui desse travessão e aqui vejam que tem um ponto final, certo? Aqui poderia ser uma vírgula, mas por uma questão de estilo, né, uma questão estilística, ela fez uso do travessão. Aqui também. Aqui poderia ser até 2 pontos aqui, certo? Eu quero chamar a atenção de vocês também para o fato das palavras de língua estrangeira, que ela usa as aspas, certo? E vejam a ideia que ela colocou aqui, aquilo que nós conversamos, que um ídolo teen, um ator jovem, ele vende aquele produto, ele atinge, né, alcança o público-alvo pelo fato de ele ser jovem. E se o público-alvo é um jovem, né, a melhor artimanha é, sem dúvida, colocar um ator também teen, um ator jovem, certo? Então, mais uma vez, um parágrafo mediano, ok, em extensão, mas magnífico na apresentação do conteúdo. Aqui nós temos o parágrafo, né, em que ela apresenta a proposta de intervenção. Acompanhem comigo. Fica evidente, portanto, já chamo a atenção de vocês aqui, ó, olha o elemento finalístico de parágrafo de conclusão. Fica evidente, portanto, que assim como na biologia, na qual o mutualismo é a relação harmônica na qual um precisa do outro para sobreviver, é necessário um esforço mutualístico para preservar uma relação saudável entre a publicidade e o público infantil. Senhores, observem que ponto interessante. Ela faz uso das diversas áreas de conhecimento para dinamizar o seu texto, mostrar para o corretor que ela domina, né, a interdisciplinaridade. Né? E ela explica. Então eu quero que vocês façam também isso. Não é imaginar que o corretor vai, digamos assim, ter em sua base de conhecimento aquilo que você presume que ele tenha. Explique, certo? Não deixe nada subentendido para o corretor. Faça como ela fez aqui, explique. Depois venha com a proposta de intervenção propriamente dita. Por meio de leis, o governo deve punir com multas propagandas deliberadamente abusivas. Pronto, está aqui o que vai ser feito. Já a família e a escola devem se unir para passar às crianças os valores mais essenciais que escapam à ideia do consumismo e como ajudar a construir consumidores críticos e conscientes. Afinal, peões e bolas de gude podem estar no passado, mas o cuidado com o nosso futuro, nossas crianças, não pode ser renegado. Ótimo, observe o que eu falei sobre esses travessões aqui, lá no outro parágrafo. Aqui poderiam ser vírgulas, mas por uma questão de estilo, ela usou os travessões. Enobrece o texto? Sem dúvida. Quero também chamar a atenção de vocês para o seguinte, veja que ela divide as responsabilidades. O que cabe a cada um. Cabe ao governo e cabe à família e à escola. Eu sugiro, mais uma vez, que vocês dividam as responsabilidades, ok? Não cabe mais jogar toda a responsabilidade ao governo, mas sim dividir entre as instituições sociais, ok? O governo, claro, o governo como um símbolo, né, de poder, tem seu papel. Eu não posso abster, né, de apresentar o governo como um agente transformador da sociedade. Mas claro que a família e a escola, né, também possuem, né,
um percentual de participação aqui. Okay? E o que é que elas devem fazer? Vejam que não é nada estranho, não é nada além do que realmente se espera de uma família e de uma escola. Ok? Mais uma vez, uma excelente redação, uma redação que foi apresentada, né, pela professora Carolina, ok? Está no site do globo.com, ok? Caso vocês queiram ver outras redações elaboradas pela professora. Por último, eu trago aqui aquela lista de conectivos, lista de elementos que devem ser utilizados pelos senhores, né, nas partes da redação. Vejam que esta lista é antiga, eu já estou conversando com vocês já há algum tempo, ok? E pedindo, né, para que vocês usem na introdução, né, dividam a introdução de vocês em duas partes. Uma primeira parte em que você venha com algum elemento como este daqui, ó, no contexto. Não é raro encontrar atualmente, na conjuntura contemporânea, na sociedade pós-industrial. Na segunda parte, você vai começar assim: nota-se que, observa-se que, é notório, constata-se. Ok? Quando vocês forem para o primeiro desenvolvimento, aqui, ó, em primeiro plano, é primordial, é imperativo analisar, observa-se em primeira instância, é relevante abordar, primeiramente, que quando vocês estiverem no segundo desenvolvimento, em decorrência disso, é preciso, porém, reconhecer outro fator importante. Cabe reconhecer, no entanto, que deve-se abordar ainda que, paralelo a isso, cabe mencionar também. E, na conclusão, os elementos que devem conter a proposta de intervenção. Para iniciar, né, evidencia-se, portanto, que fica claro dessa forma que, diante da problemática constata-se que é imprescindível que, para reverter essa problemática, ok? Atenção para as vírgulas que estão aqui, ok? É para fazer igual, ok? Para apresentar os seus agentes, ó, quem vai fazer, cabe ao, é papel do, é papel da, é função da. Desse modo, cabe ao, ok? Sugerir o que vai ser feito, né? Investir, fiscalizar, disseminar, incentivar, implementar, punir, democratizar, proteger, criar, educar, garantir, ok? E como isso será feito, né? O meio, né? O modo, por meio de, mediante, recorrendo a, por intermédio de, ok? Através de. E por último, a finalidade, né? Para apresentar um objeto, né? Para que, né? A fim de, com o objetivo de, com a intenção de, com o intuito de. Certo? Eu sei que esta lista é cansativa, né? Passar todas as aulas por ela, mas é uma repetição, que da repetição nós iremos gradativamente alcançar um resultado positivo. Okay? E lembrem-se, a redação ela é decisiva, a redação te coloca dentro da vaga ou te retira, tá certo? E especialmente para a conclusão, lembre-se que o texto atribui uma nota de 200 pontos para um parágrafo de conclusão que apresenta uma proposta de intervenção completa, ok? E nós visamos alcançar 1000 pontos na redação. Senhores, eu fecho esta aula, certo? Agradeço a presença dos senhores e até uma outra oportunidade.